Galera, bem-vindo ao canal do Franknoides. E é o seguinte, eu tô tentando trazer um novo nicho pro canal, que é falar sobre entretenimento nerd. E eu não podia deixar em branco o que tá acontecendo com o Homem-Aranha, cara. E vamos falar sobre Madame Web, isso mesmo, a Madame Teia. A atriz, a Dakota Johnson, ela tá revoltada com as críticas sobre seu papel como Madame Teia nos cinemas, que infelizmente não está se integrando ao MCU. Ela está dizendo que foi enganada. E eu mesmo, sinceramente, com as duras críticas feitas sobre o filme, não gastei meu dinheiro para assistir o filme no cinema. O problema é que o fracasso de bilheteria vai influenciar diretamente na carreira da atriz. E a própria atriz, em entrevista ao site Bustle, disse: ela refletiu sobre como o público poderia reagir aos seus comentários sobre o filme. Tipo, Dakota Johnson quebra o silêncio com o maldito fracasso de bilheteria de Madame Web e ela brincou: e como? Não estou quebrando nenhum silêncio, estou apenas conversando. E o pior, muitas pessoas na Sony estão questionando seu poder de estrela e como ela reagiu a esse fracasso, que provavelmente pode voltar a assombrá-la, disse uma fonte exclusivamente do jornal Daily Mail. Então, você sabe que Hollywood pode fechar as portas para ela para futuros papéis, e ela disse que nunca mais poderia interpretar e pensaria em interpretar um personagem de filme de super-heróis, porque Madame Teia foi um fracasso de bilheteria. E ela está sendo sinceramente honesta. Isso pode influenciar e pode assombrar o seu futuro como uma atriz para prováveis futuros filmes. A sua carreira pode estar comprometida. E ela largou o verbo. Agora é o seguinte, ela disse: não há problema em brincar sobre o filme, não está indo bem. Mas os produtores e a Sony estão rindo da contínua negatividade de Dakota sobre como ela vê as consequências de Madame Teia e como ela não está assumindo qualquer responsabilidade por seus resultados medíocres, disse fontes. Cara, infelizmente, Hollywood, como eu já falei, pode fechar as portas para ela, e isso pode, infelizmente, acarretar um fracasso para o futuro da atriz dos cinemas. E ela disse que foi enganada. Agora, vamos pular para os quadrinhos, cara. Vamos entender quem realmente é a Madame Teia. A primeira personagem a usar o nome de Cassandra Webb é uma senhora cega que sofria também de uma doença neurológica chamada miastenia gravis, que, embora aprendesse um equipamento de suporte à vida, lhe proporcionava poderes psíquicos e de clarividência, que seria ver o futuro. Foi criado por Dennis O'Neil e John Romita Jr. em 1980. Ela cruzou o caminho do amigão da vizinhança, nosso Homem-Aranha, pela primeira vez ao ajudá-lo a localizar os responsáveis por uma tentativa de assassinato. Graças aos seus poderes, ela foi capaz de descobrir a identidade verdadeira do Peter, que ela nunca revelou para ninguém. Ao longo dos anos, ela auxiliou o Aranha com conflitos contra o Duende Macabro, Stegron, Dr. Octopus e a terceira Mulher-Aranha, sua neta, Charlotte Whittaker. Continuando nos quadrinhos, a Madame Web, cara, ela morreu. Sua morte aconteceu em 2010. Foi durante um arco dos quadrinhos chamado Caçada Sinistra, quando a família do Kraven, o Caçador, começou a raptar pessoas-aranha com o objetivo de sacrificá-las em um ritual que ressuscitaria o vilão russo. Vamos lembrar de uma coisa: Kraven morreu na história em quadrinho? Morreu, cara. Teve um arco que foi a última caçada de Kraven, em que ele caçou o Homem-Aranha, assim, matou o Homem-Aranha, enterrou o Homem-Aranha e em seguida se suicidou. Bem, eu não posso associar esse arco à Caçada Sinistra, porque foi em épocas totalmente diferentes e os quadrinhos também passam por reboot. Mas, voltando, durante o evento,
Ela presenciou as mortes de Matt Franklin, a quarta Mulher-Aranha, e Kane, um dos clones do Homem-Aranha. Exatamente, o Homem-Aranha passou por uma fase que foi clonado, exatamente, por um vilão chamado Chacal. E Peter Parker ficou sem saber se ele era realmente um Homem-Aranha original. Houve um aranha chamado Ben Reilly, que era o Homem-Aranha Escarlate, e teve o Kane, que também foi um clone degenerado do Homem-Aranha, um dos clones do Homem-Aranha, mas isso pode ficar para um outro filme, cuja morte levou ao retorno de Kraven. Quando o ritual foi completado, a esposa do caçador cortou a garganta da Madame Teia, que usou seu último suspiro para passar seus poderes e mantos para Julia Carpenter, que seria a nova Madame Teia. Então assim, galera, eu não entendo porque a Sony junto com a Marvel não entram em um comum acordo para criar filmes envolvendo o amigão da vizinhança aos vilões principais da Marvel. Infelizmente, isso vai influenciar totalmente o futuro dos filmes do Homem-Aranha no cinema, porque não vai haver mais vilões ou personagens significativos para dar continuidade ao futuro do herói. Quais vilões podem ser adaptados no cinema para dar seguimento às histórias do Homem-Aranha no cinema? O que está acontecendo? Quais os vilões que restaram? Primeiro, não houve um filme sobre o Sexteto Sinistro. Os vilões de Homem-Aranha passaram por um processo de retorno às suas linhas temporais originais, curado de seus malefícios. E isso foi um tanto estranho para mim, porque tudo foi criado em um laboratório envolvendo os 3 Homem-Aranhas. Não precisamos citar quais Homem-Aranhas são, pelos Peter Parkers, né? Que criaram um soro de cura para o Dr. Octopus, o Homem-Aranha, o Homem-Areia, o Duende Verde, o Electro e Dr. Curt Connors. Eles foram curados e voltaram vivos para sua linha de tempo. Bem, é a primeira vez em que os vilões não morrem nos filmes da Marvel. Não dá um final. Eles realmente retornaram à sua linha de tempo, mas eles não vão voltar mais como os vilões. Então, quais são os possíveis futuros vilões do universo cinematográfico do Homem-Aranha? Talvez o retorno de Abutre. Afinal, ele não morreu, ele foi preso e ele sabe a identidade de Peter Parker. Mas, como a gente sabe, o que aconteceu no Homem-Aranha Sem Volta para Casa, com a ajuda do Doutor Estranho, ninguém mais sabe quem é Peter Parker após a revelação da sua identidade pelo Mistério. E o Mistério está morto. Bem, quais são os possíveis futuros vilões que a gente pode aguardar para os filmes do Homem-Aranha? Talvez o Escorpião, ainda não foi introduzido. O Camaleão, Cabeça de Martelo, ele é um mafioso. Cabelos de Prata, Duende Macabro. O Duende Macabro é um personagem que acidentalmente descobriu um dos laboratórios secretos de Norman Osborn, se apossou de sua identidade e se tornou um novo vilão do Homem-Aranha. Também teve o Duende Demoníaco, o Tarântula e o Lápide. Também tem a Gata Negra, que seria uma ladra. Ela é uma anti-herói. Ela não tem nada contra o Homem-Aranha. Rolou até o match entre os dois algumas vezes. Então, talvez ela possa ser introduzida no universo. O Gatuno. O Gatuno ainda não foi introduzido no universo cinematográfico do Homem-Aranha. Bem, ele foi introduzido nos filmes de Miles Morales, que seria o Aranhaverso, como o tio de Miles Morales, mas dentro do MCU ele ainda não foi introduzido.
E aí vem o que infelizmente acredito que não vai acontecer, que é o Sexteto Sinistro, que envolvia exatamente os vilões que apareceram no Homem-Aranha de Volta ao Lar. Então, acredito que não vai haver um filme com esses personagens. E o pior de tudo é a criação de vilões genéricos. Pra mim, eu não gostei de The Marvels, eu não sei vocês, mas eles incluíram uma vilã genérica no filme, ela morre no final, tudo se resolve. E o problema tá exatamente aí. Você cria vilões que perdem a batalha, morrem no final. Perdem a batalha, morrem no final. Mas nos quadrinhos, não é bem assim. Nos quadrinhos, eles perdem a batalha, mas não vencem a guerra. Então, talvez com o multiverso, os vilões podem reaparecer de alguma maneira. Afinal, nós vimos isso em Loki e em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, não é mesmo? E infelizmente, o que a gente pode esperar pelo futuro de Vingadores? Não vai haver mais o vilão Kang, porque Jonathan Majors ele foi preso acusado de agredir a sua esposa ou namorada, não sei agora, desculpa galera. E ele foi preso e parece que no futuro de Vingadores não vai ser mais introduzido o vilão Kang. E a gente espera que talvez eles incluam Beyonder, talvez Mephisto e talvez Doutor Destino. E bem, a única coisa que eu gostei em The Marvels em si foi que talvez seja adaptado os X-Men. Exatamente. O Fera aparece nos créditos finais de The Marvels. E o Fera diz que uma grande ameaça está para surgir. Isso é bem interessante, né? O Apocalipse é um vilão icônico dentro do universo dos X-Men. E ele apareceu no filme dos X-Men. E pra mim a adaptação do Apocalipse no filme dos X-Men foi horrível. E talvez seja uma nova ameaça. Vamos ver o futuro. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve, compartilha, dá um like e talvez eu traga mais conteúdos sobre quadrinhos aqui no canal. Valeu, um forte abraço.